Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um consultório. Cá estamos nós para cuidar de si e da sua saúde. Hoje, quarta-feira, é nosso convidado na segunda parte, naquela altura em que abrimos as portas aos telespectadores. Hoje é nosso convidado o Dr. Ribeirinho Soares, é cirurgião plástico, por isso pode ir fazendo, pode ir preparando as suas perguntas e dúvidas sobre esta área e ligar-nos 22953-8525, 22953-8525 ou então consultório@portocanal.pt. São contactos que estão à disposição desde já, as linhas estão abertas. Pode ligar já para garantir que consegue fazer a sua pergunta em direto na segunda parte ao nosso convidado especialista. E para já, nesta primeira parte, falamos de dores nas costas e vamos falar com um ortopedista porque a verdade é que esta é a época de regresso às aulas e, portanto, há aquela preocupação das mochilas, dos miúdos, mas a verdade é que as dores nas costas é um problema bastante mais abrangente do que nestas idades mais jovens. E para nos falar sobre isto é meu convidado então o Dr. Luís Teixeira, é ortopedista. Está bem disposto, doutor? Tudo bem. Olá, boa tarde. Está quentinho aqui no estúdio, não é? Estamos confortáveis. Está quentinho, Débora, é verdade. Doutor, vamos então falar sobre este problema. Dores nas costas, falei aqui, frisei, do regresso às aulas, é uma preocupação, é certo, as mochilas, mas é um problema que afeta muito mais pessoas. É a segunda causa mais frequente de visitas ao médico, é correto? É verdade, Débora. As lombalgias, as dores vulgarmente chamadas as dores nas costas, representam, como disse muito bem, a segunda causa de procura na consulta de medicina geral e familiar e depois com o consequente aumento do número em consultas de especialidade. Um número ainda mais interessante, se eu lhe disser que as dores nas costas representam em Portugal a primeira causa de incapacidades parciais ou permanentes. Portanto, o que é que isso quer dizer? No número de baixas, no número de ausências laborais, as dores nas costas representam a primeira causa de ausência definitiva, de pessoas que são dadas como incapazes para a profissão que desempenham ou que temporariamente estão ausentes da sua atividade profissional. Isso tem muito impacto, o que acabou de dizer. Isso tem um impacto enorme em dois aspectos. Tem um impacto grande naquilo que é a patologia e a vida do dia-a-dia de cada um de nós. Pois, porque depois não condiciona só o trabalho, não é? Condiciona precisamente o dia-a-dia. Claro, todo o dia-a-dia, toda a qualidade pessoal, individual e inclusivamente o agregado familiar de cada um, mas depois tem um impacto socioeconómico enorme. Se nós dermos conta de que essas ausências laborais repercutem em termos de funcionalidade, em grande repercussão para as empresas, para os locais onde essas pessoas trabalham, é um peso para a nossa sociedade muito grande. E como é que essas dores surgem? Surgem de más posturas continuadas ao longo da vida? Como é que surgem? Débora, todos nós ao longo da vida temos uma dor esporádica e isso não é obrigatoriamente sinónimo de patologia. Exato. Se me disser que tem uma, duas vezes por ano, uma lombalgia, etc., eu não entendo que isso seja um sinal de preocupação e que obrigatoriamente deva ser observada por um médico. Agora, quando as dores se tornam cada vez mais frequentes, quando aumenta não apenas a frequência, mas também a intensidade, e quando adquirem determinadas características, quando simultaneamente para além da dor pode começar a ter alguns déficits neurológicos ou não, algumas dificuldades associadas. Ou seja, pode arrastar outros problemas mais complicados. Sim, então. A partir desse momento eu acho que deve ser, a pessoa em causa deve ser orientada para uma consulta, seja no âmbito da medicina geral e familiar inicialmente e posteriormente se justificar na área da especialidade. Há várias especialidades que habitualmente estão habituadas a lidar com este tipo de patologia, a ortopedia, a neurocirurgia, a medicina física e a reabilitação, a fisiatria, a reumatologia. Portanto, há uma panóplia muito grande da área médica de especialistas que estão capazes de dar resposta às solicitações dos doentes. E deixe-me insistir na minha pergunta. Uma má postura a vida toda, como nós estamos aqui hoje, estamos os dois de perna cruzada. Certo. Estamos aqui a forçar qualquer coisa que não devíamos, correto? Mais ou menos. Depende do tempo que permanecermos nesta posição. Mas estas posturas continuadas, ou a postura de trabalhar no computador, que habitualmente estamos assim, não é? Tudo isso não pode trazer um problema mais grave no futuro no que diz respeito às dores de costas? Sim. Há uma parte que fala bem, tem a ver com
há que ter algum cuidado, não apenas no tipo da postura que adotamos, mas na forma como nos sentamos e no equipamento que utilizamos para nos sentar. Cadeiras com um bom apoio lombar, que não será totalmente... Não diga mal do nosso Não posso. Eu disse, não será totalmente. Esta até é confortável. Não tem apoio lombar, mas é confortável. Mas, por exemplo, tem uma coisa ótima, permite-nos apoiar convenientemente os pés no solo, se necessário. Portanto, há um conjunto de características importantes, mas, acima de tudo, o mais importante não tem a ver com única e exclusivamente as boas ou más posturas. Sim. Nós temos de ter uma preparação física adequada que nos permita depois poder fazer alguns excessos. Repara uma coisa. Muitas vezes são continuados e fazem parte do nosso dia-a-dia, não é? Eu vou-lhe dar alguns dados, muitas vezes falo nisso em consulta com os doentes. Há profissões extremamente exigentes. Vou-lhe dar um exemplo, os corredores de Fórmula 1. Os corredores de Fórmula 1, muitos deles fazem uma preparação em termos de condução de meia hora, 30 minutos a 1 hora por dia, apenas. Não mais do que isso. No entanto, todos eles, aqueles que são os verdadeiros profissionais, fazem cerca de 6 horas de preparação física por dia. Repare, a preparação física que eles fazem, em termos de número de horas, é muito superior ao tempo que permanecem a conduzir. E isto é muito importante. As pessoas têm de ter um bom fortalecimento abdominal, bom fortalecimento dos músculos paravertebrais, para depois poder eventualmente desempenhar determinado tipo de tarefas, porque independentemente das nossas profissões, que não são muito exigentes do ponto de vista físico, mas há profissões que o são e que o serão sempre. Estou-me a lembrar dos dentistas, por exemplo, que passam a vida numa cadeira de dentista estão curvadas. numa má posição. Claro. Se olhar para os lenhadores, são profissões de extremamente exigência física, construção civil, etc. Portanto, nós não podemos alterar aquilo que é a profissão das pessoas, ainda que a regulamentação também em medicina do trabalho e em cuidados aumentou muito nos últimos anos, mas temos de preparar as pessoas para fisicamente estarem aptas a desempenhar essas profissões. Portanto, há inúmeras situações no nosso dia-a-dia que podem provocar as dores nas costas, mais ou menos incapacitantes. Algumas, de facto, não conseguimos fugir delas. O seu conselho é, então, fortalecer os nossos músculos para que depois lidemos melhor com isso. Sim, a preparação física é um dos aspectos importantes. Há que ter bem ciente um aspecto muito importante, é o componente genético. E a esse nós não podemos fugir. É uma carga que herdamos e cada vez mais na área médica, e a coluna não é exceção, é atribuído um aspecto muito importante à parte genética. Nós somos muito aquilo que herdamos e há pessoas que desempenham profissões muito exigentes, que não fazem preparação física e que, portanto, teriam tudo para vir a ter problemas, e a verdade é que são relativamente saudáveis. Exato. Um dos doentes mais jovens que eu tenho tem 12 anos e já tem uma degenerescência de disco, de um dos discos intervertebrais. Repare, isso é uma patologia típica de idades muito mais avançadas, 40, 50, 60 anos ou mais. Há aqui claramente uma carga genética muito forte a determinar essas alterações. E aí, para já, ainda não é possível fazer nada. Em relação aos miúdos, então, às costas, às mochilas, as mochilas pesadas podem, de facto, arrastar esse problema de costas que se pode tornar um problema sério? Sim, nesta altura, e isso é muito importante porque as aulas começaram esta semana e em algumas escolas na semana anterior, um dos aspectos que os pais muitas vezes colocam é e agora as mochilas, mas qual é o problema, qual é o peso, a Muitos deles nem levam as crianças para escolher as mochilas porque depois elas deslumbram-se com tudo e querem as mais caras, não é? Então muitas tem a vezes ver com o modelo, com o peso, com o tamanho, etc. E depois há outro problema, cada vez mais as atividades escolares são mais variadas e cada atividade tem o seu manual. Específico, e, portanto, as crianças muitas vezes vão com 5, 6, 7, 8 livros para a escola, o que é um peso muito grande. Há assim um conjunto de regras gerais que nós preconizamos. Uma tem a ver com o peso. Sim. Uma regra muito básica é as mochilas não devem ultrapassar 10% do peso da criança. Há estudos interessantes que mostram que com 15% do peso das crianças, a criança adota já uma postura de flexão do tronco. E se fizer um bocadinho retrospectiva na sua mente, seguramente que já assistiu a crianças a sair de escolas e havia com as escolas
com todas fletidas para a frente, o que faz uma projeção dos ombros para a frente, faz uma sobrecarga não apenas da coluna cervical, mas da charneira cérvico-torácica, entre a coluna cervical e a coluna torácica ou dorsal, e, portanto, vai a condicionar, aumenta a contratura dos músculos paravertebrais, aumento das dores e erros posturais graves. E os problemas aparecem mais tarde ou aparecem logo nestas idades, doutor? As dores podem aparecer nestas idades. A criança tem uma elasticidade e toda a sua estrutura musculoesquelética ainda em desenvolvimento. E isso é um problema, porque podemos de futuro vir a pagar faturas de situações feitas em idades muito jovens. E aquilo que eu dizia há pouco, de os pais muitas vezes escolherem as mochilas pelos miúdos, não é importante eles escolherem para ver como se acondicionam, para ver pelo tamanho das costas das mochilas, não é importante eles também participarem? Eu acho que é importante os pais participarem, para além do peso, ter um conjunto de noções. Distribuição equitativa dos pesos, ou seja, muitas vezes e atualmente há alguns sacos que são só de uma alça única. Na minha altura usava-se muito, nós usávamos assim. Exatamente, mas isso em termos de balanço e de equilíbrio é muito complicado, como deve imaginar. Sim. E portanto nós preconizamos que sejam mochilas dupla alça, de maneira a procurar equilibrar e distribuir equitativamente o peso da mochila. As alças terão naturalmente de ser almofadadas, confortáveis, etc. Depois, outra regra, a mochila e as alças devem ser adaptáveis, de maneira a permitir que a base da mochila não deve ficar abaixo da linha da cintura da criança. Isto é um aspecto muito importante. Pois, e que não é muito seguido. Não é muito Estou aqui a lembrar-me de... Não é muito seguido. Hoje vi crianças a sair da escola, de facto usam a mochila muito em baixo. Isso aumenta a carga. Se a mochila estiver mais para baixo, faz uma projeção do tronco para trás e a criança tenta compensar exatamente naquela posição que falámos há pouco, o que não é bom. Portanto, base da mochila, não ultrapassar a linha da cintura. Depois há outros truques. O ideal, e reparar, se for verem mochilas ditas profissionais, mochilas de marcas de profissionais, não exclusivamente para a área escolar, mas, por exemplo, para caminheiros, etc., sim. Para caminhadas, sim, sim. As mochilas devem ter um apoio torácico de união das duas alças. Isso é o ideal, de maneira a tornar a mochila o mais estável possível ao tronco e evitar os movimentos de oscilação da mochila. Estamos a falar já a nível escolar, não é muito comum encontrar esse tipo de mochilas, mas no limite, e sobretudo fica aqui também o conselho para quem faz caminhadas, que é algo que está muito em voga agora, e utiliza mochilas, serem mochilas que tenham um apoio torácico. Ainda dentro da área das crianças, há alguns truques. A carga, os livros mais pesados devem ser colocados, por exemplo, na vertical e o mais junto da coluna possível. Isto para transpor a carga o mais possível para o eixo de carga da coluna vertebral. Isso é aquilo que nunca se faz, pois não, Sr. Doutor? Habitualmente isso não é feito. As pessoas também não têm essa informação e portanto, habitualmente... E não pensam, não é? Na hora de colocar as coisas? Os livros são colocados aleatoriamente sem olhar a esse pormenor. Mas não lhe queria cortar o raciocínio. Então, na vertical? O livro é colocado na vertical. Os mais pesados, o mais próximo possível da coluna vertebral, portanto, aqueles que ficam mais distantes devem ser os mais leves e o equipamento mais leve. Isto tem a ver no sentido de projetar a carga ao longo da coluna e não criar grandes braços de alavanca que condicionam sempre o tal movimento compensatório de hipercifose por parte da criança. E agora estou-me a lembrar que, penso que já todos nós fizemos aquele teste de nos encostarmos uma parede com os pés direitinhos, e a maior parte de nós é assim, não é? Por causa do peso também das mochilas, ou não será só por isso? Não, é assim, nós não somos completamente simétricos. Sim. Não é? E, portanto, algo que muitas vezes nos questionam até nas consultas é: eu acho que tenho uma perna maior que a outra, eu acho que tenho isto, a calça, a bainha é mais levantada de um lado e do outro. Não há uma simetria no corpo humano. Agora, há algumas regras, as desmetrias, as diferenças não devem ser muito grandes, sobre risco de criar alterações não apenas ao nível da coluna, mas da própria bacia, que gera alterações básculas da bacia, que são alterações na posição da bacia e com consequências de sobrecargas ao nível das ancas ou dos joelhos, mais de um lado do que do outro,
não no imediato, mas a longo prazo, é uma fatura que acabamos por pagar. E a sua posição em relação aos trolleys, às mochilas de rodinhas, serão melhores? Pronto, é uma opção, cada vez é mais preconizada. Se estiver ajustada Sim, à altura da criança, não é? tem de ser ajustado. Portanto, o trolley é algo que tem muito vindo a ser utilizado. Existem algumas lutas, alguns receios e alguns problemas que têm a ver, sobretudo, com a criança não se identifica muito com o trolley, ao contrário do passageiro de viagem, em que as malas hoje em dia funcionam todas mais ou menos como trolley. E o outro lado tem a ver com as barreiras que existem, as barreiras físicas. Nem todas as escolas estão preparadas com rampas, nem todas as escolas estão preparadas com elevadores, e subir vários lances de escadas com um trolley é tudo menos confortável. E, portanto, há que adaptar... às vezes pode ser pior emenda que o soneto. Exatamente. Portanto, há que adaptar os estabelecimentos escolares também a esse tipo de limitações e de barreiras físicas. Eu acho que isso, de forma progressiva, sobretudo nos novos estabelecimentos, isso tem vindo a ser conseguido. E para as crianças que têm que percorrer longas distâncias a pé para ir para a escola, qual é o melhor conselho? Serão as mochilas, se forem adequadas, ou os trolleys? Depende um bocadinho do peso. E, efetivamente, se a carga tiver de ser superior a 10%, por qualquer motivo, porque, efetivamente, naquele dia o número de livros, o número de equipamento escolar é superior a 10% do peso da criança, aí sim é melhor o trolley. Eu diria que desde que a alça, que a pega que transporta o trolley seja ajustável à altura da criança, nós preconizaríamos sempre os trolleys. Agora, não é fácil. Não é fácil. Nem sempre, repara, as rodinhas dos trolleys não são normalmente rodas muito grandes. A maior parte mesmo que não haja grandes barreiras físicas, os passeios não são propriamente uniformes. Portugal tem uma tradição muito da calçada portuguesa, onde o trolley não roda propriamente com grande facilidade. Temos quase que o ir puxar a peso, não é? E, portanto, não há um conjunto ainda de dificuldades. Acho que se deve procurar ir ajustando cada caso a seu caso, ainda que não se devam esquecer estas regras gerais que temos vindo a falar hoje. E se não se seguirem estas regras gerais, quais são as consequências mais graves que podem haver desta má utilização das mochilas e dos trolleys? Aparecem logo, aparecem mais tarde, é uma fatura de facto mais tardia, ou já se vê muitas crianças com queixas? Provavelmente a maioria das queixas em si vão aparecer num prazo relativamente curto. Portanto, as dores, muitas vezes as crianças manifestam-nas logo de imediato. Mas depois também tem uma vantagem grande, Sr. Doutor, que fazem muito exercício, mexem-se muito e talvez isso faça um balanço positivo, não? Não será assim? Mas sabe que há vários estudos que foram efetuados. Há um estudo de 2011 feitos em várias escolas portuguesas, e depois a DECO repetiu esse estudo em 2013, em que foram avaliadas o peso das mochilas das crianças. Em mais de 70% dos casos no primeiro estudo ultrapassavam os 10%. No segundo estudo andava na casa dos 57%, se não estou em erro, entre os 50% e os 60%, o que faz crer que há uma evolução relativamente positiva, de alguma atenção relativamente a isso. Mas havia um número muito significativo de crianças que já manifestava queixas e desconforto relativamente à utilização e à sobrecarga que sentia quando diariamente ia para a escola com o seu material escolar. Portanto, os números não são assim tão baixos. As consequências que a Débora falava há pouco a longo prazo, elas não estão totalmente estabelecidas. Nós não podemos, muitas vezes, os pais questionam-nos, por exemplo, se na escoliose, se as deformidades escolióticas têm a ver obrigatoriamente com as más posturas ou com as cargas desadequadas. Não há algo que possa cientificamente comprovar isso. Ainda assim, nós apelamos sempre a uma utilização correta deste tipo de equipamentos. E estes dados também que acabou de nos dar provam que os pais não experimentam as mochilas dos filhos antes de os mandarem para a escola, não é? Porque se experimentarem, percebem rapidamente que as crianças muitas vezes, todos nós vemos, parecem autênticas tartarugas com muito peso nas costas, não é? Se os pais experimentarem...
Sim, é verdade. É um exercício que pode ser útil. É útil, vamos tirar algumas conclusões. Existe uma associação que é o Spine Matters, Proteja a Sua Coluna, é uma associação sem fins lucrativos que visa a promoção e a defesa de tudo o que diz respeito à área da coluna vertebral e que está a desenvolver agora algumas ações que vão decorrer neste mês em várias escolas, sobretudo na área da Grande Lisboa, mas também noutras partes do país, e vamos tirar algumas conclusões relativamente ao peso das mochilas, ao peso dos materiais escolares e qual é a atenção efetiva que os pais estão a dar às mochilas e ao equipamento escolar dos seus filhos. Doutor, aqui para terminarmos, os primeiros sinais, os primeiros sintomas a que os pais devam, ou se quisermos podemos generalizar, os primeiros sintomas de dores de costas, serão os formigueiros, a dormência, a que sintomas devemos estar atentos? Apenas na criança ou de uma maneira geral? Como quiser, pode ser de uma maneira geral e depois podemos particularizar. Pronto, de uma maneira geral, como lhe disse, uma dor esporádica não tem significado. Não é preocupante assim? Não. Dor repetida, cuja frequência se torna algo cíclico e periódico, cuja intensidade tem normalmente tendência a aumentar, o que pode ser associada a outro tipo de sintomatologia, os tais formigueiros, a dormência, diminuição da força muscular. Isso são sinais de alerta que obrigam ou que recomendam ser observado por um médico especialista no sentido de descartar qualquer coisa menos boa que possa estar a ocorrer. Nas crianças, a patologia neurológica, os sintomas neurológicos são raríssimos, muito raros. Normalmente o sinal de maior alerta é a dor, ou nos pais, muitas vezes vem, sobretudo agora na altura das férias que passamos, mas detecta-se quando a criança está mais despida, algumas assimetrias, algumas deformidades, muitas vezes levam os pais a consultar-nos e a dizer, olha que eu acho que ela tem um ombro mais alto que o outro, olha que eu acho que a coluna faz aqui uma curva ou tem esta deformidade, eu acho que a bacia, a anca, levanta mais de um lado do que do outro. Normalmente são os sinais que os pais mais nos trazem à consulta. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, o prazer foi todo meu. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Vamos agora avançar, fazemos um curto intervalo. Já sabe que a seguir estará comigo o Dr. Ribeirinho Soares, é cirurgião plástico e uma cara já bem conhecida do nosso consultório. Por isso aproveito para tirar dúvidas sobre esta área, cirurgia plástica, eu relembro. Os contactos são 22 953 8525 ou então, se preferir, consultório@portocanal.pt. Aproveito para tirar dúvidas, que é uma ótima oportunidade. Até já. Tudo bem?